Olá, mulherada, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Com Ela Ninguém Pode. E hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa que trará uma temática que é recorrente no nosso consultório, que é sobre candidíase, sobre intestino, desbiose. Então, Thaís, por favor, se apresente pra gente aqui no podcast. Muito obrigada, estou muito honrada com esse convite e eu desejo todo o sucesso do mundo nesse novo projeto. Ai, obrigada. Bom, meu nome é Thaisa Mistalden, sou médica, me formei com a Jéssica, somos colegas de profissão e eu me especializei em nutrologia, medicina funcional integrativa e em gastrofuncional. Então, meu foco de tratamento, de abordagem é principalmente as doenças funcionais do aparelho digestivo e com ela a candidíase de repetição, tratando o intestino. E isso é uma temática importante, né? Porque é uma coisa que antigamente, naquela medicina tradicional, a gente via que a candidíase era só tratada mesmo como um único fator ali, que era o tratamento agudo, né? Então, o paciente usava fluconazol, a pomada vaginal, e a gente nunca voltava a atenção para a parte intestinal, né? E como que você se descobriu aí com essa parte da medicina integrativa, da medicina funcional? Olha, é uma longa história. Desde a faculdade eu já sentia um incômodo muito grande, principalmente ali no internato, que a gente vai para os ambulatórios de endocrinologia e tudo mais, e tinham várias condutas que eu não concordava muito, porque eu já estudava muito sobre alimentação, estilo de vida saudável e tudo mais. Fazia até cursos, mas assim, para conhecimento pessoal, porque eu queria melhorar meu corpo, eu queria emagrecer, então assim, começou por um motivo, uma motivação estética minha, e conforme eu fui adquirindo conhecimento nessa parte, principalmente da nutrição, de como a alimentação realmente interfere muito na nossa saúde como um todo. E na faculdade a gente não vê muito isso, né? Infelizmente, a gente é mais treinado para diagnóstico, tratamento, a gente não vê a base, né? Não tem esse olhar mais do todo, mais amplificado. Não, nenhum. E eu comecei a ficar incomodada. Eu falava, gente, paciente lá no ambulatório, diabético, e a gente dava uma folhinha pronta para ele, com uma dieta lá já meio pré-estabelecida, e essa dieta tinha pão integral, tinha margarina, não sei o que. Eu, gente, né? Tá, mas beleza, vida que segue, fui estudando mais realmente para cunho pessoal. E quando eu me formei, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu gostava muito de endocrinologia, gostava muito da parte de gastro, gostava de reumatologia, gostava bastante da parte clínica, mas eu sabia que o meu incômodo ia continuar. Falei, bom, comecei a pesquisar o que eu ia fazer e tudo mais, falei, eu acho que eu vou para nutrologia. Aí adentrei nesse mundo, comecei a fazer em São Paulo, nutrologia na Abram. Conheci a musa maravilhosa, inspiração da minha vida, a doutora Denise de Carvalho, que é uma gastroenterologista maravilhosa, e ela fala muito sobre intestino, desbiose, a relação da saúde digestiva e intestinal com todos os outros órgãos, todos os outros sistemas do nosso corpo. E comecei a me interessar mais por esse assunto, e ela foi bem no ano que ela inaugurou a primeira turma da pós-graduação dela, que é gastroenterologia funcional, juntamente com a Plenitude. E eu falei, é aqui meu lugar. Daí eu fui fazer a pós e assim, eu falei, tá bom, Deus, entendi. Entendi o incômodo, entendi a dúvida, entendi tudo, e aqui é meu lugar. Fiz as especializações, fiz mais milhares de cursos, né, você sabe como é. E comecei a atender os pacientes e, assim, ver que, assim, realmente faz toda a diferença. Não só para a saúde digestiva e intestinal, que melhora muito, mas para a saúde de tudo. Uma doença autoimune, um distúrbio metabólico, enfim. Performance esportiva, né? Melhora muito. Então, é por isso que eu me especializei nessa parte. E a sua relação com a candidíase? Foi uma relação que você foi pessoal, que daí você foi a mesma coisa com a parte de cunho estético que você tinha anteriormente, ou foi porque foi surgindo no consultório essa queixa recorrente ali das pacientes? Não foi pessoal, foi surgindo. Eu vi uma demanda reprimida muito grande. Na pós-graduação,
e em outros cursos que eu fiz relacionados à saúde intestinal e digestiva, eu já estudei bastante sobre o supercrescimento fúngico no intestino, que a gente chama de SIFO, né? Mas estudei, sabia, conhecia, enfim, a parte teórica estava ok. Quando as pacientes vinham para mim, elas não me queixavam de candidíase. Por quê? Na cabeça delas, a candidíase está na vagina, então eu vou falar com a ginecologista. Ninguém me falava isso, as pacientes não falavam. Então elas vinham porque tinha constipação crônica, ou porque tinham vários episódios de diarreia, distensão abdominal, gases em excesso, enfim, todos os sintomas digestivos que atrapalham muito a qualidade de vida, principalmente da mulher, né? E às vezes infertilidade também, já tinha relação, sabia que a infertilidade estava associada a uma inflamação grande, então me procurava como um tratamento conjunto com o ginecologista e tudo mais. E a minha consulta, eu avalio o corpo todo. Então eu vou perguntando um pouquinho de cada sistema do nosso corpo e eu perguntava como que é a parte do ciclo menstrual, relação sexual, tem candidíase, e eu comecei a ver uma recorrência de pacientes com sintomas digestivos e episódios de candidíase anos, que já tinha usado, assim, aquele checklist de todos os antifúngicos que tem na farmácia, sabe? E eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa aí. Aí voltei nos estudos, voltei em tudo, eu falei, acho que é isso. Vou começar a tratar essas pacientes, tratando o intestino, vou começar a tratar a SIFO, supercrescimento fúngico no intestino, e vamos ver como que se melhora a candidíase vaginal, ou até a micose na unha, enfim. E a melhora, assim, 60 dias elas me mandavam uma mensagem, doutora, meu primeiro ciclo menstrual que não vem, depois do ciclo, a candidíase, tô ótima, melhora a fadiga, melhora várias outras coisas além daquele corrimento, da coceira vaginal que tanto incomoda. E eu falei, gente, é isso. Então foi mais uma demanda das minhas pacientes que me levaram a estudar mais esse assunto, me levaram a mudar o meu olhar, porque daí eu comecei a ver que tinha muitas mulheres que passavam por isso, que não tinham noção, achavam que o tratamento realmente era só antifúngico, que não tinha mais nada para fazer. E comecei a focar nisso nas redes sociais, falar bastante no Instagram, no YouTube. E agora eu só recebo isso no consultório quase. Não, mas é uma coisa que eu vejo no consultório mesmo. Então, como a minha parte é a ginecologia esportiva, elas meio que esquecem a parte de sintomas de corrimento. Enfim, eu também pergunto, né? Obviamente, né? Porque também eu sou ginecologista. Então, eu pergunto e elas... Tenho. Então, assim, a gente vai vendo que... E na hora que você vai explicar, elas não têm a menor noção do que o intestino está relacionado, que a gente vai falar isso com vocês, que o intestino está relacionado com a parte da candidíase. E quando as pacientes melhoram o estilo de vida, e tem gente que melhora o estilo de vida, começa a fazer atividade física ou caminhar, comer adequadamente, a gente já vê uma melhora, mas tem hora que a gente precisa ainda de uma ajudinha, né? Sim. E como que você ajuda as pacientes? Tem a parte, obviamente, de anti-inflamatório, de antioxidantes, que é prescrito para paciente, mas o que mais você orienta as pacientes, assim, durante o dia a dia, né? Na rotina delas, por exemplo? Você precisa acordar de manhã, eu sei que raspar a língua. Básico, mulherado, básico. Raspar a língua, tomar água. Então, quais são as outras orientações assim que você passa geralmente para as pacientes? No geral, né? Não em específico. Sim. Bom, o estilo de vida saudável vai melhorar muito o supercrescimento fúngico no intestino, na vagina, mas também vai melhorar todas as outras patologias, queixas que vocês tiverem em casa, vai melhorar, né? Então, qualquer paciente meu, mesmo sendo somente a queixa de candidíase ou qualquer outro sintoma, vai sair com combinados. Então, eu brinco com os meus pacientes que eles têm tarefa de casa, porque eu dou vários e-books, PDFs para eles lerem, para embasar tudo que eu falei na consulta, porque muitas vezes na consulta, por mais que minha consulta dure 2 horas, não dá tempo de falar tudo que a gente quer. Então, tem tarefinha para casa. E eu sempre, no final da consulta, eu falo, então, de acordo com tudo que a gente conversou, vamos fazer combinados? E daí, esses combinados entram. Principalmente, modulação do ritmo circadiano. Então, comer nos horários adequados, dormir cedo, acordar cedo, viver de acordo realmente com o ciclo do sol, né? Do dia e noite. Isso faz total diferença para a saúde, apesar de ser uma coisa super básica, a gente esqueceu.
muito, Exatamente. né, com a tecnologia, com televisão, com, enfim, toda a internet aí envolvida, a gente esqueceu muito de viver de acordo com o nosso ritmo circadiano, e isso é uma das coisas que eu vejo que mais faz diferença, tanto para melhora dessa condição, quanto também melhora do estresse, melhora da ansiedade, aumento da produtividade. Alimentação anti-inflamatória, básico, principalmente restrita em farináceos, então farinha de trigo, açúcar, produtos industrializados, né? Tudo que é empacotado. Ensino a ler rótulos, que é essencial. E tem que ler. Porque vocês aí gostam de comer o tal do leite condensado. E eu sempre, assim, acho que a minha frase já é programada, né, na consulta, é falar: você já calculou quantas calorias tem a lata de leite condensado? Exatamente. Não, tem 1.240 calorias. Aí eu falei, você pode comer 4,5 kg de melancia. Então, o foco é sempre olhar, ler, conhecer o que você está comendo para conseguir melhorar mesmo todos os outros sintomas que a paciente se queixa, né? Exatamente. E muitas vezes tem aquele produtinho ali que tem um rótulo todo bonitão, assim, que você fala, gente, isso é saudável. Isso daqui é pra mim. Achei a minha bolachinha saudável, meu chocolatinho saudável que eu vou poder comer. Aí a gente vê ali a lista de ingredientes, tem um monte de aditivo químico, tem um monte de açúcar mascarado com outro nome, com um nome mais bonito, mas que na verdade é o açúcar. Então isso também vai impactar diretamente na saúde, e às vezes a paciente acha que está fazendo uma dieta linda, maravilhosa, que conseguiu mudar, está até satisfeita com a disciplina dela, mas ela está entrando nesses fake news, que eu chamo. São esses produtos disfarçados. Então, ler rótulos é uma coisa que eu acho que tem que estar dentro da gente, assim. Pegou alguma coisa para comer... Tem que ser instintivo, né? Tem. E também eu acho que é liberdade, né? Aprender a ler um rótulo, aprender a ver os aditivos químicos que não são legais para a saúde, que muitos são cancerígenos, aprender a ver se tem um açúcar mascarado ali, é uma liberdade, porque qualquer lugar que você tiver do mundo, você vai pegar ali o rótulo, você vai ler, você vai ver se é legal, se não é. Então eu acho que é uma você coisa consegue básica. fazer as escolhas, né? Exatamente, aprender a escolher. Uma coisa que eu acho interessante mesmo, que eu falo também, é para as pacientes não deixarem de aproveitar. Por exemplo, não precisa ser uma coisa restrita, mas tem que saber comer. Exatamente. Então, em qualquer lugar que você for, ou você vai num restaurante japonês, até restaurante indiano, você saber pedir as coisas ali, saber o que tem, também faz diferença na hora da longo prazo, né? Exatamente. Não que não possa, de vez em quando, sair um pouco da dieta, né? Aproveitar um jantar com o marido, uma viagem, enfim. Mas quando a gente tem consciência do que a gente está comendo e a gente sabe fazer boas escolhas, a gente já pensa, não, hoje à noite eu vou sair com meu marido, eu quero tomar um vinho. Então, agora, ao longo do dia, eu vou ficar mais na dieta, vou fazer boas escolhas para poder dar aquela escapadinha ali. Isso faz total diferença. E uma coisa muito interessante é que as pacientes, elas não... Teve uma paciente minha que ela engordou 30 quilos nos últimos 3 anos e eu falei, não, ela precisa fazer terapia, né, porque também está relacionado com a parte da mente, né, aí foi interessante que ela falou assim, eu só tive noção, porque ela engordou, ela falava assim, eu como pouco, aí eu saía para comer, ela queria repartir a comida, que já vinha pouca, com outras pessoas, aí ninguém queria, né, que cada um queria comer o seu, né, ela, mas eu não aguento. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai anotar tudo que você coloca na boca, de balinha até o seu jantar. Aí na hora que foi quantificar, ela não comia tanto salgado, porque na cabeça da maioria delas, elas pensam no salgado. Então, se eu como arroz, feijão e carne, eu como um pouquinho, eu não vou engordar. Só que desconta no doce. Então ela falou assim, eu não tinha noção do tanto que eu comia em relação mesmo à caloria, depois que eu comecei a anotar. Então uma das tarefinhas que eu falo é anotar pelo menos uns 3, 4 dias para ver o tanto que você come, sem fazer dieta, sem fazer... Aí elas começam a entender o processo mesmo de diário alimentar, escolha. né? É muito importante. Você me lembrou agora de um caso de uma paciente que eu atendi ela semana passada. Ela já é minha paciente há algum tempo e a gente fez modulação intestinal. Ela tinha várias queixas digestivas e ela ficou super bem. E ela veio numa nova consulta, ela falou assim, eu tô ótima, melhorei 90%, mas ainda eu tenho alguns episódios de diarreia e eu não consigo achar qual que é o erro. Por que acontece esses episódios? Falei, faz o seguinte, faz o seu diário alimentar. Então anota por 3 a 4 dias tudo que você comeu, e ela é super regrada, super disciplinada, então eu sabia que realmente não era uma dieta ruim. Anota tudo que você comeu e a gente vai analisar.
Quando ela chegou, depois, na outra consulta, com o diário dela, ela comia muita cebola. Cebola e alho. Os dias que ela comia, por exemplo, um bife acebolado, uma coisa que tinha mais cebola, era o dia que ela tinha diarreia. E a cebola, a gente ainda vai falar sobre o intestino, fermenta muito no intestino, gera muitos gases. E muitas vezes também pode desencadear um episódio de diarreia. Aí eu falei, olha, eu acho que a cebola, vamos restringir um pouquinho? Ela restringiu, ficou ótima. Então, até para uma coisa que a gente nem imagina, uma cebola, um alho a mais na comida pode interferir e no diário a gente consegue ver. E qual que é a relação que você estudando, né, que a gente estuda mesmo, que você viu e falou assim, não, as pacientes precisam saber disso para tratar a candidíase, porque o intestino, ele é o órgão ali, um dos órgãos principais do nosso segundo cérebro, né? Sim. Então, ele produz um monte de hormônio, está relacionado com o sistema imune e também com qual é a relação dele com a vagina. A primeira coisa que eu acho que as mulheres têm que ter é que tomar consciência da importância da saúde intestinal para o sistema reprodutivo feminino, né? Então, quando a gente pensa principalmente numa candidíase recorrente, que é uma coisa que atrapalha muito a qualidade de vida, e que apesar de vários tratamentos antifúngicos não melhora, a gente precisa achar onde está o erro. Então, se eu estou fazendo o tratamento tradicional certinho, onde está o erro? Muito provavelmente vai estar no intestino. E essas mulheres, elas também têm muitas queixas digestivas. Aquela barriga que acorda sequinha, bonitinha, chega no final do dia, tá o dobro do tamanho, que tem que trocar a roupa, ou que tem que abrir o botão da calça porque não aguenta, de dor. Muitos gases, muitos arrotos, indisposição, fadiga, infecções frequentes. Então, não só candidíase, mas rinite, sinusite, sempre gripada, sempre precisando tomar algum analgésico, alguma medicação. Tudo isso é principalmente devido à alteração da microbiota intestinal, que são os micro-organismos que vivem ali no intestino. E dentre eles estão os fungos, que, com o caso de candidíase, muito provavelmente os fungos estão em excesso. Não que as bactérias também não possam estar, mas os fungos a gente tem certeza que está. E quando a gente tem o supercrescimento fúngico no intestino, então assim, só para vocês entenderem melhor, a gente vai ter fungo em todo o nosso corpo. Então, a gente tem fungo na pele, na vagina, no intestino, isso é normal, eles convivem com a gente, assim como as bactérias. O problema é quando esses fungos, eles estão em excesso, eles crescem demais. E daí, isso vai trazer todos esses sintomas que a gente está conversando e também vai prejudicar muito a saúde, levando a um processo inflamatório, a uma alteração do sistema imunológico, porque como a Jéssica falou, 80% do nosso sistema imunológico está concentrado a nível intestinal. Então, se a gente tem infecções recorrentes, o sistema imunológico está ruim. Por quê? Provavelmente é intestino. Né? Porque é o intestino que manda em tudo. E a relação do intestino com a vagina é porque esse excesso de crescimento fúngico no intestino, ele acaba fazendo uma comunicação entre as mucosas. Então, a gente tem uma translocação dos micro-organismos que estão no intestino para a vagina, para a mucosa vaginal. Então, se a gente tem um excesso de fungo no intestino, a gente pode sim, e é muito provável que terá um excesso de fungo na vagina também. Não, tem uma... você falando dessa parte de distensão abdominal, tinha uma paciente minha que ela estava sobrepeso, mas ela não era, visualmente, ela falava assim, ela só tá cheinha, né, ela não tá mesmo, né, gorda, precisando realmente emagrecer, com IMC aumentado, nada. Aí eu falei, vamos só, ela tinha síndrome dos ovários policísticos, né, também tinha distensão abdominal, que você via que era distensão não de gordura, de gases mesmo, assim, de distendido. Falei, vamos fazer o tratamento para síndrome dos ovários policísticos, então vamos fazer a reposição de probiótico, de ômega 3, de vitamina D, de coenzima. Então a gente foi ajeitando a barriga dela, ela mandou a foto. Que é isso? Porque mudou muito, e ela mudou, então estava super regrada na parte de exercício físico, de alimentação. Eu falei assim, não, você foi o meu orgulho, porque fazendo tudo bonitinho, ela se alimentando bem. Ela falou assim, não, até o meu desconforto que eu achava que eu não tinha, porque como se acostuma com aquele desconforto abdominal, acho que é comum. Exatamente. E que todo mundo tem. Só que não, quando ela vê que ela podia estar melhor há muito mais tempo, então ela falou, não, agora eu não fico mais sem. E aí agora ela é outra pessoa. Muda, né, completamente. Isso é muito comum, né, das pessoas acharem que todos esses sintomas, porque, por exemplo, a mulher foi constipada a vida toda, ou teve episódio de diarreia a vida toda, achava que aquilo ali era normal, gases em excesso, a barriga inchada, aquele barulho na barriga que a gente até tem vergonha de quem tá do lado ouvir. Muitas pessoas têm isso, é muito comum, e por terem de longa data, falam, não, é normal, só que
O normal é muito... é comum, não é normal. Então, a gente tem que saber diferenciar o comum do normal, né? Não é normal, é comum. Não, isso daí eu também lembrei que você falou, né, que tinha vergonha dos barulhos. Quando eu tenho intolerância à lactose, né? Então, desde pequena, eu tinha muito problema com gases e minha avó falava assim: pelo amor de Deus, minha filha vai ver esse negócio aí que não tá normal. Então, e mesmo fazendo faculdade, então eu tentava restringir, mas não era aquela coisa, né? Aí depois que você realmente estuda e entende o processo, é outra coisa. Então você sabe o que você vai comer, se melhora a flora intestinal. Só com a parte da alimentação que geralmente as pacientes elas querem tomar probiótico, né? Probiótico vai resolver toda a vida e acabou, e esse é o tratamento da minha distensão abdominal. Só que não, às vezes você pode piorar o caso. Exatamente. E isso é um erro não só dos pacientes, né, das pessoas leigas, mas também de muitos profissionais da área da saúde, né? Tratar intestino é igual a prescrever probiótico. Gente, não, pelo amor de Deus, probiótico entra só no segundo ou terceiro momento do tratamento. Primeiro a gente tem que fazer muita coisa antes. E é realmente mesmo, porque eu pego, às vezes, a paciente fala: não, eu comprei na farmácia isso aqui, mas, nossa, eu tô mais... Agora aprendi mesmo o meu intestino, agora não funciona mesmo. Antes eu tava bem, agora tô pior ainda. Isso é comum. E o tratamento que eu falo muito para as pacientes, elas acham que tomou o probiótico, acabou, é o problema, vai tomar uma vez. Eu falei: não adianta nada você adubar a terra, na verdade plantar alguma coisa, se você não adubar. Então não adianta nada você usar o probiótico e você não adubar aquele intestino ali com alimentação, que não vai funcionar. Não. O probiótico, ele não coloniza o intestino. Então, o probiótico são as bactérias boas, bactérias benéficas, que a gente toma e pensa-se muito, é comum pensar que essas bactérias boas vão ali colonizar, vão ficar no nosso intestino para sempre. Não. Tem muitos estudos que mostram que o probiótico fica 24 horas ali só, depois eles morrem. Então, eles ajudam sim, tem momentos que eles vão ser fundamentais, mas junto tem que vir a dieta. Tem que ser a dieta anti-inflamatória, colorida, diversificada, com legumes, com frutas, com fibras. E isso sim vai colonizar bactérias boas no nosso intestino. E sobre comer à noite? Comer 10, 11 horas da noite, o que você fala pra gente? Isso entra naqueles combinados que eu tenho com os pacientes de regular o ritmo circadiano, que é importante muita hora de se alimentar. Nós somos programados geneticamente, está no nosso DNA, a viver de formas diferentes durante o dia e durante a noite. Então, o nosso corpo ele tem funções diferentes durante o dia e funções diferentes durante a noite. O que coordena tudo isso é um reloginho que a gente tem aqui no sistema nervoso central. Esse reloginho é como se fosse um maestro, ele vai coordenando tudo que vai acontecendo ao longo do dia. E ele se guia principalmente pela luz solar. Luz solar é o principal, mas também a ingesta de calorias, a ingesta de alimentos. Então, de acordo com a luz solar e também com o que nós estamos ingerindo, ele vai falando: beleza, sei que horas são. Então, por exemplo, de dia, o sol começa a nascer, galera, vamos produzir cortisol. O cortisol é um hormônio muito bom. Quando está em excesso, com muito estresse, ele é ruim, mas em quantidades adequadas ele é excelente. Ele que dá o vigor, a vontade de viver, vontade de produzir, de ir para a vida. Então, começa a produzir cortisol, começa a liberar enzimas digestivas. Enfim, a gente tem toda uma maquinaria de todos os nossos sistemas, principalmente endócrino e digestivo, para fazer as atividades que a gente tem que fazer ao longo do dia. Quando chega a noite, que o sol cai, espera-se que a gente ingira menos alimentos, a gente já não faz tanta mais atividade física, espera-se que não faça, pelo menos. Então, esse reloginho, esse maestro, ele vai falar: galera, agora tá à noite, vamos produzir melatonina, que é o hormônio do sono? A melatonina, ela vai sair gritando pro corpo todo: tá à noite, vamos mudar, agora a gente vai fazer detox, agora a gente vai fazer reparação tecidual, agora a gente vai fazer várias outras, consolidar a memória, muito importante durante a noite. Então, agora a gente vai fazer várias outras coisas que é pra gente fazer no período noturno e principalmente pra gente se preparar para o dia seguinte, que vai começar tudo de novo. Então, o jantar tarde, além de ser uma ingesta calórica num horário inadequado, que vai levar ao ganho de peso e tudo mais, ele vai atrapalhar toda essa maquinaria, toda essa orquestra. O relógio central ele vai ficar louco, ele vai ficar perdido, porque ele vai falar: gente, mas olha, eu achei que já eram 11 horas da noite, mas a pessoa está comendo, é meio-dia, então? Que horas são? E isso vai impactar no corpo
todo de forma muito negativa, muito. Eu costumo dizer que você comer o mesmo prato de comida, com exatamente os mesmos alimentos, a mesma quantidade, o mesmo peso, meio-dia, 1h, e 10, 11 da noite, o impacto é totalmente diferente, mesmo sendo o mesmo alimento. Então, vai ter menor produção de insulina, que vai levar a um aumento do açúcar no sangue, da glicemia. Isso vai aumentar o estoque de tecido adiposo, então vai aumentar o ganho de peso, enfim. Vai propiciar desbiose intestinal. Não, e tem gente que mesmo... Tem umas pacientes que chegam... Ah, não, mas eu como tudo certinho, né? Eu como faço... E a dieta você vê mesmo, que a dieta não muda. A dieta é certinha, é equilibrada. Só que não consegue. Ele parou num nível que não consegue. Aí você vai desvendar. Tá comendo meia-noite, 11h30. Aí você vai entender. Dorme tarde, fica no celular. Só de você trocar o horário para comer... já é outra coisa, já. Outra. Tanto para emagrecimento quanto para melhora dos sintomas digestivos. Porque como o sistema digestivo como um todo, ele não está preparado para digerir à noite, ele está fazendo detox, ele está fazendo reparação tecidual, ele está fazendo outras coisas, ele não quer digerir. Esse alimento, ele fica mal digerido, então ele fica muito mais tempo no estômago, ele vai em pedaços maiores para o intestino, que não deveria acontecer. Esse alimento em pedaços maiores no intestino, mal digeridos, eles não são absorvidos, então a gente não tem a absorção de vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, dos micronutrientes, micro e macronutrientes no intestino. E isso, além de levar a uma deficiência nutricional, também leva ao supercrescimento tanto de bactérias quanto de fungos no intestino. E aí está uma causa grande do supercrescimento fúngico intestinal, a má digestão. Porque o alimento, ele tem que ir para o intestino em pedaços muito bem digeridos, em pedaços pequenininhos, para ele conseguir ser absorvido pelo intestino. Quando isso não acontece, o alimento tem um pedaço grande ali no intestino, as bactérias e os fungos fazem a festa, gente. Alimenta aqui, ó, é um banquete. Então, eles se alimentam demais, eles se proliferam demais, e daí vem todos os sintomas digestivos. Então, isso com certeza é um dos pilares fundamentais para o tratamento do intestino e da candidíase. Não, e a parte também da sensação. Então, você vai dormir quando você come mais tarde, com aquela sensação horrível de... Você dorme mal porque o sono, o hormônio da melatonina não está sendo produzido adequadamente. Então, você dorme mal, acorda com mal-estar, bebe mais água, você acaba acordando várias vezes à noite. Fica tudo horrível. Quando a gente... tem um dia ou outro a gente vai acabar dormindo um pouco mais tarde. Mas no outro dia você vê que você dormiu péssimo, ficou tudo horrível, fala, não vou mais repetir isso. Exatamente. A gente tem essa consciência porque a gente leva um estilo de vida saudável. Mas a pessoa que não leva, então que dorme tarde todo dia, come tarde todo dia, ele tá sempre se arrastando, ele entra naquilo dele achar que isso é normal. Exato. Isso é comum, não é normal. Tem uma paciente minha que eu falei assim, que horas que você dorme? Ela falou, eu durmo cedo. Eu falei, que horas que você deita? 00:30, 1h. Eu falei assim... Cedo pra quem? Ela, mas é porque em casa eu não consigo. Eu falei assim, porque lá, quando eu morava com os meus pais, eles têm uma rotina mesmo de dormir 2h da manhã. Então, assim, é difícil deles mudarem. Então, eles já são mais velhos, mas é difícil de mudar a rotina mesmo do hábito noturno. Sim. E antes de eu ser fitness... A minha rotina era horrível também. Eu achava que eu tinha que dormir o dia inteiro, que eu tinha um sono o dia inteiro. Quanto mais dormia, mais eu queria dormir. Então, eu acordava tarde, achava que era normal. Não, vou dormir até 10, 11 horas da manhã, tá tranquilo. E agora, quando a gente entende, a gente sabe qual é a diferença do nosso corpo, quando você vive o ritmo circadiano, é totalmente diferente. Você está disposta às 5h30 da manhã, você está lá no gás. 8h da noite, já é horinha de dormir, já está ali pronta para dormir. Afinal, você acordou 5 horas também, né? Isso. Hoje em dia também a gente vê uma prevalência muito grande de insônia, de problemas de sono, né? A prescrição de medicação para dormir, é gigantesca. E muitos pacientes, inclusive, eles são apegados à medicação, né? Eles acham que se eles não tomar a medicação, eles não dormem. Muitas vezes isso está muito mais associado à crença deles do que realmente a dificuldade de dormir. E se as pessoas tivessem consciência que viver de acordo com o ritmo circadiano vai mudar tudo isso, inclusive melhorar muito a qualidade do sono, sem precisar de uma medicação. Exato. E é uma coisa que a gente não gasta dinheiro. Não gasta. Não precisa de outra pessoa para fazer. Tá assim, ao nosso dispor. É claro, exceto quem trabalha à noite, né? Daí a gente
quem trabalha à noite, quem estuda à noite, a gente não tem muito como mudar. Então, o que a gente tem que fazer para essas pessoas? A gente tem que, bom, já que você vai dormir mais tarde, já que você vai ter um ritmo noturno um pouco maior, a gente vai diminuir a consequência disso. Então, a gente vai usar alguns fitoterápicos que ajudam, vamos usar uma melatonina, vamos tentar diminuir todo o prejuízo em relação a isso. Mas a maioria das pessoas conseguem, Sim, né? não. Quem dá plantão noturno, enfim, quem trabalha na parte noturna, a gente vê que tem uma dificuldade muito maior de melhorar a parte intestinal, de emagrecer, porque a maioria deles são sobrepeso. São sobrepeso, obeso. Então, você vê que precisa ali melhorar a parte do sono. Você vê que a pessoa não tem o trabalho dela noturno. A gente vai mudar, falar, então o pilar do sono, a gente deixa ele ali quietinho. A hora que você puder trocar o seu ritmo noturno, você troca. Mas o resto tem que estar alinhado. Então, tem que estar com a atividade física em dia, tem que comer bem, tem que se hidratar bem, porque antes de ontem, não lembro agora quando foi, atendi uma paciente, ela 1 copo de água por dia. Eu falei, coitadinho, seu intestino tá gritando, tá pedindo socorro. Aí. Quando é assim, é constipada. Sempre, né? Eu costumo falar uma frase um pouco forte para os pacientes que não tomam água, mas é com carinho. O que eu falo? Se a gente não toma água limpinha aqui do copo, a gente vai tomar água suja. O que é isso? O nosso corpo, ele precisa tanto de água, todas as reações metabólicas, a maior parte do nosso corpo é feito de água, enfim. Ele não vai ficar sem água. Ele vai arranjar uma maneira de conseguir a água se ela não está sendo ingerida. E a principal forma que ele faz isso é retirando das fezes. Então, o intestino acaba absorvendo a água das fezes e as fezes ficam endurecidas. Então, não tem mais a lubrificação adequada para passar pela alça intestinal, para evacuação e tudo mais. Então, os pacientes principalmente os pacientes constipados que não tomam água, eu falo, você está tomando água suja, você está tomando água do seu cocô. Exatamente. O seu intestino está reabsorvendo água daí se você não está tomando. Então, é básico também. Assim como o ritmo circadiano, gente, a água, pelo amor de Deus, é básico. E não, uma das queixas é, mas eu vou ficar o dia inteiro fazendo xixi. Até você acostumar, porque é um período de adaptação. Então, você vai se acostumando. Depois, quando você está bebendo 2, 3 litros, 4 litros de água por dia, você vai ver que você bebeu 1 litro e você fala, meu Deus, eu passava sede. Aí, dor de cabeça, não sabe por que tem dor de cabeça. Não sabe por que está mal-humorada, porque não dorme bem. Então, tudo aí está relacionado com a parte da hidratação. Sim, fundamental para tudo. E a parte da candidíase. Voltando, né, um pouquinho no assunto da candidíase. Como atrapalha muito as pacientes, né, que, por exemplo, vão na bike, ficar com candidíase na bike sem condição nenhuma. Ou então, quem faz natação. Então, também tem uma chance maior até também de ter candidíase por conta da parte de maiô, que fica muito tempo abafado e tudo mais. Além da parte de orientação de diminuir o calor ali em volta, a parte da alimentação, você orienta mais alguma outra coisa ou apenas isso mesmo para os pacientes? De parte comportamental? Eu costumo dizer que o tratamento, ele compreende 2 pilares. Um dos pilares é diminuir o excesso de fungo no intestino. Então, a gente literalmente tem que matar a cândida em excesso, os fungos em excesso. A gente não vai conseguir eliminar eles completamente, porque, como eu falei, a gente tem uma quantidade de fungo ali que vive com a gente, sempre vai viver e tá tudo bem. O problema é o excesso dele, então a gente precisa eliminar esse excesso. E o segundo item é melhorar e empoderar o sistema imunológico. Então, pensando no primeiro item, como que a gente mata os fungos, como que a gente diminui essa superproliferação fúngica, principalmente com a dieta. Então, não alimentando esses fungos. O que fungo gosta de comer? Carboidratos refinados, então farináceos, farinha de trigo, açúcar, alimentos fermentados, leite e álcool. São os principais alimentos que os fungos se alimentam, fermentam e produzem os gases e tudo mais. Então, isso a gente tem que retirar da dieta. Isso a gente tem que restringir pelo menos por 90 dias, mais ou menos, até ter uma melhora completa do quadro. Então, a gente vai matar sem fornecer alimento que eles gostam de fermentar. Segunda forma de realmente matar esses fungos é digerir bem os alimentos. Então, a gente não pode sobrar alimentos mal digeridos no intestino, porque os fungos vão continuar se alimentando desses alimentos. Então, a gente tem que melhorar muito a parte digestiva. E pensando em medidas comportamentais para a digestão,
essencial, mastigação, né? Igual a água. Básico, mastigação. As pessoas não mastigam mais. Não. Os dentes, eles estão aqui lindos, maravilhosos, pra gente sorrir e ficar bonita, mas o principal objetivo dele, a principal função dele é triturar os alimentos. Então, o estômago e o intestino não tem dente. Se a gente não tritura os alimentos na boca, o estômago e o intestino, eles vão ter que trabalhar dobrado, principalmente o estômago. Então, vem todos os sintomas de má digestão, sobra muito alimento para o intestino, hiperproliferação de fungos e bactérias. Então, é uma consequência. Mastigar, essencial. Prestar atenção na hora da refeição. Então, não fazer a refeição mexendo no celular, resolvendo problema de saúde, de trabalho, conversando, discutindo com a mulher e com o filho. Não, a alimentação deve ser um horário sagrado. Sim. A gente está se nutrindo, a gente precisa de nutrientes para fazer tudo, inclusive para viver, né? Então, pelo menos ter ali seus 20 minutinhos, meia hora para fazer uma refeição, mastigando bem, prestando atenção nos alimentos, sem liberar cortisol, né? Porque o processo digestivo é um processo que precisa do nosso sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso de relaxamento acontecendo. Se a gente está estressado, está vendo um noticiário cheio de tragédia na TV, a gente vai ativar outro sistema nervoso, que é o simpático, que daí vai liberar cortisol, adrenalina e não vai fazer digestão. Então, prestar atenção, mastigar bem os alimentos, retirar os alimentos fontes de alimentos para os fungos. Outra, daí não é tão comportamental, mas daí entra a parte de fitoterápicos antifúngicos, né, que realmente vão matar os fungos. Shot. Shots, muito importante. Gente, quem não segue ela, por favor, sigam ela. Ela posta shot toda vez. Eu sempre lembro do shot de você. O shot, ele vai ajudar a diminuir a inflamação, vai ajudar na digestão. Tem vários shots digestivos. Então, um shot de gengibre com limão, um shot de cúrcuma com gengibre, hortelã, alecrim. Você tem um e-book, né? Tem um e-book de shot. Ela tem um e-book, gente. Maravilhoso. Olha, tá. Lá tem shot para disposição, para digestão, para sistema imunológico, inflamação, para tudo. E os shots são importantes. E os shots podem entrar tanto de manhã, diminuindo o processo inflamatório, auxiliando no sistema imunológico, a gente precisa dele também para matar esses fungos. Sim. Quanto para a digestão como um todo. Então, a gente pode tomar um shotinho 10 minutinhos antes da refeição, que já vai auxiliar em todo esse processo digestivo e não vai sobrar alimentos para os fungos fermentarem. Ótimo. A segunda... Quer falar alguma coisa? Pode ir. Eu falei que tinha 2 pilares. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é empoderar o sistema imunológico. Porque a gente precisa dele para brecar essa superproliferação fúngica. Então, a gente precisa nutrir. O sistema imunológico, ele é feito de nutrientes. As armas que os soldadinhos usam lá para matar os fungos, as bactérias, precisam de nutrientes. E daí volta no sistema digestivo. Quem que absorve nutriente que vai ser fonte para o sistema imunológico trabalhar? Intestino. O intestino é o que... Então não tem como desvencilhar. Uma coisa que eu falo que é importante é que as pacientes, elas esquecem das coisas básicas mesmo que você está falando. Então, na hora que você vai mostrar falar, mas isso daí gente, o básico funciona. O básico funciona. Então, tem gente que fala, mas dieta é muito caro, eu vou comer muito, eu vou gastar muito. O básico funciona. Você ter nutrientes, que nem a Thaís sempre posta nos stories, ela fazendo churrasco com os legumes. Então, não tem como eu desconectar ali o churrasco e legumes de você. Porque você mostra legumes, então dá pra gente fazer um churrasco sem comer exagerado, mas não precisa comer maionese. A gente pode nutrir a parte de carboidratos e de nutrientes através dos vegetais, que fica uma delícia, junto com o nutriente que é a carne, com as proteínas. Sim, coloca legumes nesse churrasco. É isso mesmo. E olha, muitas pessoas fazem, eu vou comer churrasco, vou pôr legumes na churrasqueira. Gente, todo mundo que vai lá em casa e que tem o churrasco com o pimentão, com o tomate, com a cebola, com berinjela, fica uma delícia na churrasqueira. Abobrinha, fica muito bom. Eles comem, provam e falam, não é que é bom mesmo? Aí depois, quando eu vou na casa deles, comer o churrasco deles, tem os legumes lá. Eu falo, tá vendo? Não, isso é um hábito que a gente adquire e fica, porque é uma coisa que você vê que é diferente você ficar cheia de vegetais, de uma comida gostosa, leve, do que ficar cheia com pizza, com hambúrguer. É totalmente diferente. Totalmente. Quando você come uma refeição rica em nutrientes, é diferente. Você fica cheio, você fica com aquela sensação de tipo, não consigo mais comer,
mas a sensação é totalmente diferente. Não é aquele empachamento, né? Aquela sensação de que você comeu um boi. Exatamente. E a parte intestinal, ela altera o que ela absorve de mais nutrientes, assim, pra gente, pro dia a dia, pra disposição. Então, as vitaminas, a absorção de vitaminas, a B12, a vitamina D, como é que é essa absorção? Tudo no nosso corpo precisa de nutrientes, isso todo mundo tem que ter em mente. Tudo é feito de nutrientes, tudo, cabelo, unha, pele, tudo. Então, mulherada que fazem muito estimulação de colágeno, por exemplo, continua muito bom. Mas não adianta você fazer isso se você não está nutrindo a sua pele, né? Unha, cabelo e tudo mais. Então, tudo no nosso corpo precisa de nutrientes e a única fonte de absorção desses nutrientes é no intestino. Excetuando dietas parenterais, né, em pacientes que não podem usar o sistema digestivo, é basicamente via intestinal. Então, e o intestino, ele precisa receber esse alimento já muito bem digerido para ele conseguir absorver, porque as células ali da parede do intestino, elas são feitas para absorver esses nutrientes, só que em pedaços pequenos, elas não conseguem absorver nutriente em pedaço maior. Quando a gente não tem uma boa digestão, acaba não tendo a absorção de nutrientes. Então, pensando em quais nutrientes nós absorvemos no intestino, basicamente todos. A vitamina B12, o ferro, que a gente vê muita deficiência, que você citou, ele também precisa, além do intestino, do ácido no estômago de forma eficiente, porque sem o ácido clorídrico, o pH ácido ali num otimizado, a gente não tem absorção de vitamina B12 e ferro no intestino. Então, muitas mulheres, você só atende mulheres, você deve ver isso no consultório, é muito frequente. A gente pega lá a ferritina, que é o estoque de ferro, 20. Chegou uma de 8. 8, meu Deus do céu. Esse dia a Camila postou, uma médica, a obstetra, ela postou ferritina de 1. A gente tava com ferritina de 1. Gente do céu, essa mulher não tá vivendo, não tá. Coitada, não tá vivendo. Então, a mulher chega lá no consultório acabada, fadigada, cabelo caindo, a unha já usa unha em gel, porque já desistiu da unha dela, de tanto que quebra e tudo mais. E a gente vai ver, tem uma deficiência de ferro gigantesca. Por que essa deficiência de ferro? Daí tá tendo perda? Tá saindo sangue nas fezes? Tá com um fluxo menstrual muito aumentado? Não. Então por quê? Não tá ingerindo? Não, tá ingerindo alimento que tem ferro. O que tá acontecendo? Não tá sendo absorvido no intestino. Por quê? Ou porque tem uma desbiose muito grande, que é a alteração ali das bactérias, dos fungos no intestino, que acaba prejudicando muito a absorção de nutrientes, ou porque não tem ácido adequado no estômago, e isso é muito comum. Principalmente porque, voltando lá na parte alimentar, porque a gente não presta atenção na hora que está comendo. Então, a gente precisa prestar atenção, parar, aliviar o estresse nesse momento para que a gente consiga produzir as enzimas digestivas de forma adequada e, inclusive, o suco gástrico, para que ele consiga ser secretado. Não comendo dessa forma, a gente não vai ter ácido no estômago, não vai absorver esses nutrientes. Uma coisa que eu pego muito no consultório é as pacientes, elas estão com... Porque, assim, a gente precisa entender que a gente faz isso, mas outras pessoas não fazem, que só ler o valor de referência dos exames... Qualquer pessoa faz. Os pacientes não precisariam da gente se fosse só para ver os valores de referência. A gente tem valores ideais, mas que, por exemplo, a ferritina em 20, por valor de referência tá ok, porque o valor mínimo é de 10. Então, a maioria das pessoas fala, tá ótimo, você não precisa fazer nada. Coitada da pessoa tá se arrastando lá e não sabe por que tá cansada. E eu pego pacientes com vitamina B12 no valor... Tá dentro do valor de referência, mas não tá ali no valor, no terço superior da normalidade. Então, porque principalmente para as praticantes de atividade física, elas precisam estar no valor de 600 a 900, que a gente vê que o desempenho delas é outro. Porque a VP12 está relacionada simplesmente com tudo também, né? Da parte de metabolização. E ela, mas gente, eu como todos os alimentos que tem B12, mas eu não consigo absorver. Por quê? Porque tem alteração intestinal. Tem desbiose intestinal, tá alterado o intestino, então tem que tratar o intestino, voltar ali, que você falou, restringir algumas coisas para conseguir melhorar essa absorção e não precisar ficar repondo a vitamina B12. Exatamente. Quem vive repondo nutriente, alguma coisa tá errada. Ou não come, ou perde muito, e a gente tem que achar onde está o lugar da perda, ou não absorve. A maioria das vezes não absorve. Eu peguei uma paciente que ela tava com a ferritina de 19. Ela tinha 3 filhos. Ela tava se arrastando. Ai, meu cabelo tá caindo, tô me arrastando, eu não sei por quê. Repôs ferritina,
outra Outra coisa. Ela, vida. não, eu tava morrendo, achei que era por causa dos meus filhos. Sim. Coitada, é culpa dos filhos agora. E aí vem também tratar o paciente, não o exame. Exatamente. Né? Porque se a gente for ver, como você falou, tá dentro da referência do laboratório, mas e aí, né? E os sintomas que ela tá sentindo e a qualidade de vida que ela tá tendo. É a mesma coisa com a testosterona. Aí hoje até foi uma paciente no consultório e falou: ah, não, mas a minha testosterona tá muito baixa, minha testosterona tá zerada. Aí até eu desmistificar a parte da testosterona no exame da mulher, eu falo, ó, esse exame que a gente faz aqui, que é a quimiluminescência, ela não é o adequado. E pra gente, nós mulheres, vai dar 40% pra mais ou pra menos. Então é muita diferença. E ainda mais se você usa o método contraceptivo. Mulherada, se você usa método contraceptivo, por favor. Os exames todos, a parte dos hormônios relacionados ao ciclo menstrual estarão baixos. Então, não leve em consideração esses exames. E elas querem repor, porque eu tô na menopausa. Teve uma que chegou falando que estava na menopausa, porque estava usando o anticoncepcional oral combinado, estava tudo bloqueado, e o médico falou para ela que ela estava na menopausa. Ela veio desesperada, tem 31 anos, tadinha. 31 anos. Aí até a gente tirar, falar, mostrar pra ela, enfim. Sim. Ou elas ficam muito presas ao valor de referência. Então é saber que a gente precisa esquecer, principalmente no caso da testosterona, o valor mesmo do exame e focar no sintoma. Sinal, tá precisando repor? Não tá. Então é queixos, sempre queixos. Sim, com certeza. É o que manda. E é difícil a gente tirar isso da paciente, que ela já vem, né? Ela entra, ela fala assim, doutora, eu digitei no Google, não teve como. Aí elas procuram tudo no Google e vem com uma ideia já pré-estabelecida na consulta. Mulheres, não procurem no Google, procurem no nosso Instagram. Exatamente. Que daí é confiável, garanto. E só levantando uma polêmica. Adoro. Anticoncepcional oral combinado é um dos principais fatores de risco para candidíase recorrente. Exatamente. Então, E principalmente o anticoncepcional, ele vai alterar um monte de fator. Então a paciente chega com candidíase. Aí teve uma até que usou. Eu tenho um relato no meu consultório de uma paciente que colocou DIU Mirena. E teve candidíase assim, ela nunca tinha tido, colocou, alterou a flora intestinal, a flora microbiota. Candidíase assim, umas 3, 4 vezes no mês. meu Deus. Aí tirou, ela falou, vou tirar, porque foi depois do DIU. Não teve mais. Melhorou. Então é muito da paciente mesmo também. Sim, Mas o muito. anticoncepcional oral combinado, eu não gosto, mas muito. É. Então, eu não indico, só em casos assim, extremos, quando a paciente assim, eu quero usar. Então, se você quer usar, a gente vai usar. Mas assim, de uma indicação para falar, vai te trazer benefícios, Sim. traz mais malefícios do que benefícios. Então, precisa mesmo avaliar, porque hoje tem um perfil no consultório, né? Elas não querem nenhum tipo de hormônio, mas também não querem engravidar. Então, aí você não querem nenhum tipo de hormônio para bloquear o eixo hormonal, para parar de menstruar. Não querem nenhum método contraceptivo. Nem DIU, nem pílula, nem anel, nem nada. Não querem. Mas também não querem engravidar. Aí você fica... Aí a paciente, às vezes, você sabe que ela não tem o jeito de fazer o método Billings, porque eu adoro esse método, eu falo... funciona, mas você tem que se conhecer, tem que conhecer o seu corpo. Então, para isso, você precisa... E aí, elas usam coito interrompido, enfim, né? Aquela coisa Deus, que... mas tá no perigo. Tá no perigo, tá na fé. Tá na fé. Mas o anticoncepcional, ele... Interfere em várias coisas no organismo, principalmente a nível intestinal, no excesso de fungos. Então, a minha situação fica um pouco complicada, porque eu não gosto de mexer na conduta de outro colega, né? Mas eu sempre informo para a paciente, eu falo, o anticoncepcional é um dos fatores de risco. Se a gente fizer o tratamento certinho e não tiver tendo a melhora que a gente espera, a gente vai precisar fazer alguma coisa relacionada a isso. Não, e o bom é que de conversar com... Assim, eu sei que a maioria dos médicos, eles não são muito abertos a novas ideias. Não. Então, principalmente os formados há um pouco mais de tempo, então tem uma cabeça mais tradicional em determinadas situações, né? Então, é mais difícil da gente trabalhar mesmo. Mas a maioria dos pacientes agora que chegam no consultório, pelo menos lá no consultório, no seu também é a mesma coisa, que eles chegam com a mente mais aberta, eles procurando médicos que são mais abertos a novas ideias, então abertos a sugestões. Eu vi isso, o que acha? Então, porque tem uma que falou assim, eu fui no consultório, a médica acabou comigo. Falou que ela faltou me expulsar da sala, porque
Eu não lembro agora, ela tava usando alguma medicação, não sei se era com enzima, era uma coisa bestinha, Um assim. suplemento? É, um suplemento, e ela falou que não resolveu de nada, tá já rasgando dinheiro fora. Então, falta ainda essa parte da mentalidade se abrir dessa geração anterior. De novo, assunto polêmico. Nós não fomos treinados para isso, né? Então, falta lá na graduação ainda, né? Nós fomos treinados para colocar o corpo em caixinhas. Então, tem a caixinha da saúde reprodutiva, tem a caixinha do coração, tem a caixinha das artérias, das veias, a caixinha do intestino, né? Da mente. Então, o nosso corpo, ele foi todo dividido em caixas. Mas o nosso corpo, ele funciona como uma máquina, que tem suas engrenagens. Um relógio, por exemplo, tem várias engrenagens. Se uma engrenagem está ruim, para de funcionar, todas as outras vão sofrer. Então, não tem como a gente dissociar tanto assim o nosso corpo como um todo. E daí vem a visão da medicina funcional integrativa, que é integrar todas as áreas, todos os sistemas do corpo. Se o intestino está ruim, ele vai refletir em tudo. Se tem uma candidíase vaginal, vai refletir em várias outras coisas. Se está com ansiedade, com depressão, vai refletir em tudo também. Então, não tem como a gente continuar colocando o corpo em caixinhas. E daí vem a visão integrativa, de integrar tudo, de ver como está todos os sistemas e de realmente achar a base do problema e resolver como um todo, né? Mas na faculdade a gente não vê isso? Não vê. Eu lembro que a gente, foi o que você falou, dessa parte eu lembro assim exatamente, uma dieta já pronta para o paciente, então o paciente já vinha com a dieta com igual, não mudava a quantidade, nada, era sempre 1.200 calorias e era isso que você vai comer, você perder peso, é isso e pronto, não vai mudar, não interessa se você gosta ou não, é isso. E esquece mesmo, e é uma coisa que tá dentro da gente. Não tem como você olhar uma coisa e falar, vou fingir que eu não vi isso, só vou cuidar, por exemplo, só vou cuidar da periquita aqui. Não tem como, não dá. Não tem. Não existe não isso. Tem. E acaba sendo um sofrimentozinho, assim, sabe? Porque eu falo, gente, eu vou mexer na conduta do outro colega? Como que vai ser? Se eu conversar com ele, falar minha visão da medicina funcional integrativa, ele vai querer me ouvir? Tem muitos também, profissionais que não querem nem ouvir, né? Porque tem um certo preconceito e tudo mais. Então, acaba sendo um pouco difícil. Mas, igual você falou, o perfil dos pacientes estão mudando. Então, os pacientes, no meu consultório é igual ao seu. Eles já me procuram porque eles sabem que eu trabalho dessa forma. Então, eles já querem um profissional para atender eles dessa forma. Então, acaba ficando um pouco mais fácil, porque eu vou informar. Olha, isso tá acontecendo por causa disso, essa medicação que você tá tomando, faz isso, faz aquilo. E daí a bola acaba sendo um pouco do paciente também, né? Dele decidir se vai voltar lá no profissional, vai conversar sobre, enfim. Eu sempre passo a responsabilidade mesmo, igual você, para o paciente, porque ele que também tem que tomar frente também da saúde dele. Então a gente orienta, e até na parte do emagrecimento, como pega essa parte, eles acham que tem uns que vão no consultório e falam assim, não, você é minha última esperança. Eu falei, negativo, não joga a bola pra cima de mim não, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui pra ajudar. Então, se você conseguir emagrecer, foi porque você foi lá, você fez a dieta, você estava disposto a passar por situações, por exemplo, eu não vou comer o doce, então você tá passando por tentação, que quando a gente resolve fazer dieta, a tentação vem com força. Então, é o paciente também pegar para ele, para si, a responsabilidade. Porque, geralmente, querem jogar, não deu certo porque ele não foi bom para mim. Nós somos um guia. Quem faz tudo é o paciente. Exatamente. Nós guiamos, nós auxiliamos, facilitamos o máximo que nós conseguimos. Mas quem faz tudo é o paciente, não tem jeito. Não tem como desvincular uma coisa a outra. E a parte tem paciente meu que tá tudo redondinho, assim, chega lá, treina bem. Fica morrendo um pouco, aí você fala assim, não tá morrendo porque não treino, não é tanto. Tá comendo bem, tô seguindo dieta, aí você vai ver, vai investigar, o intestino não tá funcionando. Porque o intestino não tá funcionando, não tá absorvendo. Não tá funcionando, não tá resolvendo. Aí a pessoa muda a parte faz o tratamento certinho, aí começa a melhorar no desempenho esportivo. E tem gente que o que tá atrapalhando para ter uma melhor performance é o intestino. Então, é um assunto que o intestino está relacionado, gente, com tudo. Com a periquita, com a mente, com o esporte, com tudo. Pulmão, saúde cardíaca, vascular, tudo. Também tem no HBAS que vocês fazem, né? A parte de injetáveis também, né? Para a parte de doenças vasculares. Sim.
o assunto intestino e performance, ele é uma via de mão dupla, porque tanto o intestino ruim vai atrapalhar muito na performance, quanto um atleta mesmo, que compete, que treina horas e horas todos os dias e tudo mais, ele leva o corpo dele a um limite muito grande, e isso também acaba interferindo no intestino, aumentando a permeabilidade da parede intestinal, levando à inflamação. Então, tanto atletas precisam cuidar do intestino, porque esse treinamento ao extremo vai interferir nisso, quanto também pessoas que treinam, que não são atletas, que não competem, mas que treinam, que querem um bom corpo físico, um bom desempenho, eles também têm que cuidar do intestino, porque afinal eles precisam de nutriente, e o nutriente vem do intestino. Então acaba sendo essa via de mão dupla. Não, e esse assunto eu quis trazer porque a gente acaba, como você tinha falado, desvinculando, né? O intestino é com gastro e pronto. Não tem nada a ver com a parte da ginecologia, não tem nada a ver com a parte de medicina esportiva. Tá tudo, cada um na sua caixinha e não. E a gente vê que é o completo, né? Tá tudo relacionado, né? Tudo. E as bactérias benéficas no intestino, quando elas estão em boa composição, elas liberam o butirato. Né? Essa substância, ela é muito importante para boa performance, principalmente muscular. Sim. Então, pessoas que querem hipertrofia precisam ter uma microbiota saudável para produzir butirato, e esse butirato ia ajudar no aumento de massa magra. Não, as pessoas, elas acham que a gente só vai conseguir hipertrofia através de hormônio. Só que não. O hormônio é a última na escala de ter alguma função, é o hormônio. A gente precisa estar comendo bem, a gente precisa estar dormindo bem, a gente precisa estar fazendo atividade física, tudo em níveis adequados, o intestino está regulado, pra aí falar, nossa, eu tô assim no meu extremo do auge da minha vida, mas eu não tô conseguindo evoluir. Aí pra pensar em alguma coisa. Sim. Mas se não, elas não... As pessoas pulam etapas. Totalmente. Pela facilidade. Sim, também, sim. Né? E é uma coisa que a gente tem que ir desmistificando devagarinho. Você fala, não é assim. Não, no seu caso, não vai adiantar nada. Porque o que as pacientes chegam, né? Falando de hormônio. Mas teve um até... Eu não lembro quando que me mandaram mensagem. Ai, doutora, eu tô querendo usar oxandrolona. O que você acha? Comecei na academia domingo. Foi alguma coisa assim. Não, gente. Aí vocês estão fazendo tudo errado. Entra o imediatismo, né? Somos acostumados a ter tudo na palma da mão. Se a gente tá com fome, aqui, ó, em meia hora daqui, né? Abre o celular, tudo certo. E isso gerou o imediatismo em todas as outras áreas da vida. Então, um paciente que tá sobrepeso, tá obeso há 15 anos, ele quer emagrecer em um mês. Se ele não emagrece em um mês de dieta, ele fala que não deu certo e volta para aquela alimentação de antes, né? Desiste. A mesma coisa que a hipertrofia. Eu acho que talvez até piora um pouco a hipertrofia. Porque não fez academia a vida toda, começou a ir na academia uma semana, já quer olhar no espelho e ver alguma coisa diferente. Falo, gente, são 3 meses para ter hipertrofia. Construção de músculo é muito mais difícil do que a parte de perder peso, de secar. Eles querem... Nossa, comecei a malhar, meu ombro tem que estar grande, minhas costas maravilhosas, meu quadríceps, então tem que estar bumbum na nuca. Mas não funciona desse jeito. Então, o imediatismo atrapalha muito. Então, a gente tem que falar, devagar. Você não ganhou 10 quilos em um mês. Então, você não vai conseguir perder 10 quilos em um mês. É um processo lento. Você demorou quanto? Eu demorei 1 ano. Um ano é um prazo ótimo, a gente vai conseguir. Se perder meio quilo por semana, que eles acham, é o terror, né? Dá 24 quilos em 1 ano. É muita coisa. Então... entra na constância também, né? Tudo nessa vida precisa ter constância. Tem que ter, tudo, senão inclusive com a dieta, com a atividade física, com tudo, tem que ter constância. Eu queria agradecer você pela tarde hoje, foi gostosa. A gente estreou super bem o nosso podcast. Espero que você volte mais vezes pra gente conversar mais sobre isso, mais sobre a parte de candidíase, de intestino, que também é um assunto que eu adoro. Gente, fala o seu Instagram aí para as meninas seguirem. Muito obrigada, eu amei o papo, já quero voltar com certeza. Quando tiver um convite, eu já tô aqui na hora.
Adorei. E eu acho que realmente é um assunto que a gente precisa falar muito para levar essa informação para as mulheres, para conseguir ajudar cada vez mais mulheres. Meu Instagram, @doutora Thaisa Mistalden, doutora DRA, Thaisa Mistalden. Estou no Instagram e estou no YouTube também como doutora Thaisa Mistalden. Lá no YouTube tem vários vídeos sobre candidíase vaginal recorrente e a relação com o intestino, parte alimentar, parte de tratamento. Os vídeos estão maravilhosos e super completos. Convido vocês a darem uma olhadinha lá. Então, muito obrigada, mulherada, por assistirem até aqui o nosso primeiro episódio. Semana que vem tem outro convidado super especial que vocês saberão. Então, fiquem atentas aí ao nosso canal no O Jornal Estado. Eu queria agradecer todos os meninos aqui também, agradecer o Jaiminho pela oportunidade de estar aqui. E obrigada a todos e até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Beijo.